Bem, voltando a falar no nosso tema central, como eu estava dizendo, a corrupção aqui no Brasil ela é muito facilmente percebida. A imprensa aqui no Brasil ela acaba divulgando quase diariamente os escândalos de corrupção que envolvem nossos políticos, nossos representantes públicos. E isso é muito bom. Ter uma imprensa livre é sinal que a democracia que nós temos aqui, ela tem até certa saúde, nós podemos dizer assim, ela está até bem, nós podemos dizer assim, mas o problema da democracia aqui no Brasil não é propriamente a sua saúde, o problema é o seu desenvolvimento. A verdade é que a democracia aqui no Brasil ela se desenvolve muito lentamente e o custo disso, o prejuízo desse baixo desenvolvimento recai sobre a população. As pessoas, de modo geral, não percebem isso. É como a corrupção. Tá? É muito fácil nós percebermos, mas nós acabamos tendo uma percepção da corrupção justamente porque os escândalos de corrupção se sucedem um atrás do outro, até a própria indignação da população vai caindo. Nós acabamos nos acostumando, não é, aqui no Brasil com a corrupção. Agora, falando da questão da incompetência dos nossos administradores. Essa incompetência ela também é muito fácil de ser percebida, basta apenas nós fazermos uma equação muito simples. Veja bem, nós aqui no Brasil, nós temos uma das cargas tributárias mais altas do mundo. Isso significa o quê? Que nós pagamos pelo Brasil muito mais que outros cidadãos de outros países pagam pelos países deles. A carga tributária em outros países geralmente é menor. E o que é pior, nós estamos falando de países desenvolvidos, que o governo desses países dá um retorno muito maior para os seus cidadãos do que o nosso governo aqui dá para nós. Então, quando nós fazemos essa equação, espera aí, nós contribuímos muito para o Brasil. E o Brasil nos devolve, ou melhor, o Brasil não, os dirigentes, os nossos representantes públicos, eles nos devolvem muito pouco. Então significa o quê? Significa que todo esse dinheiro que entra no Brasil, a maioria dele é desviado pela corrupção? Acredito nisso. Apesar de eu saber que a corrupção no Brasil é um problema seríssimo e que há muitos corruptos atuando hoje mesmo no Brasil, eu sei também que esses caras eles não conseguem desviar tanto dinheiro assim, porque nós contribuímos com uma carga tributária muito alta. Isso significa o quê? Que nós pagamos muito para a manutenção do país. Você quer ter um exemplo? Se você vai num posto de gasolina, colocar R$100 de gasolina no seu carro, você sai do posto, não vai ser com R$100, você vai sair do posto mais ou menos com R$65, R$70. Porque 30 a 35 você deixa de contribuição para o país. Toda vez que você coloca R$100 de gasolina no seu carro. Só que falando desse exemplo, até que ele não vamos dizer assim, muito coerente. Ele não é o ideal, vamos dizer assim. Por quê? Porque as pessoas que aqui no Brasil ainda conseguem ter um carro, elas até que financeiramente elas conseguem se defender bem. Porque um carro aqui no Brasil ainda é um privilégio. A grande massa, a grande maioria das pessoas no Brasil não consegue nem isso. Então vamos falar usar um exemplo mais acertado, mais justo nessa situação. Vamos dizer um pai de família que vai no supermercado e gasta R$100. Quando ele chega na boca do caixa, ele tira de lá, ele não vai tirar R$100 de mantimentos para levar para alimentar seus filhos em casa. Quando ele sai da boca do caixa, ele vai estar levando também mais ou menos isso, R$65, R$70 de mantimento, porque 30, 35 ele está deixando de contribuição. E esse é um exemplo mais justo e mais cruel. Por quê? Porque essas pessoas dessa renda baixa, que é a maioria da população no Brasil, a alimentação é o grande gasto. É uma das despesas centrais do orçamento dessas pessoas. E quando essas pessoas têm que pagar tudo isso de imposto para alimentar a sua prole, para alimentar os seus filhos, então isso é muito cruel. Porque você está tirando dinheiro das crianças para contribuir para o Brasil. Então é por isso que eu digo, nós aqui no Brasil nós pagamos muito caro por ele.
Mas só que o que essas pessoas nos devolvem? O que esses representantes do povo nos devolvem? Nós pagamos muito, eles nos devolvem muito? Não. Os serviços que eles nos prestam é de baixa qualidade. Como, por exemplo, a escola pública. A escola pública no Brasil é uma porcaria. Os hospitais no Brasil. Sabe, são poucos os hospitais que realmente são de ponta. A maioria são sucateados. A própria imprensa, como eu já disse, ela acaba noticiando isso também, mostrando os corredores de hospitais públicos superlotados de pacientes que não há leitos. Então, quando nós fazemos essa equação, nós doamos muito ao Brasil e o Brasil nos devolve tão pouco, significa que todo esse excedente de dinheiro, porque se você tem dinheiro para administrar e administra mal, só há duas razões. Ou você está desviando esse dinheiro todo esse excedente de dinheiro, e sobrando muito pouco para administrar, o que eu não acredito que seja só isso. Eu acredito sim que haja grande incompetência dos nossos administradores públicos. E você também acaba vendo isso pelos meios de comunicação. São prédios de hospitais que são levantados e depois ficam abandonados, sem sequer ser inaugurados, ser utilizado pela população. São estradas construídas com equipamentos, com materiais de baixa qualidade, que na primeira chuva ficam cheias de buracos. Enfim, se nós formos ver as obras, os serviços que os nossos administradores públicos nos prestam, nós vamos ver que a maioria deles é de baixa qualidade. É raro os serviços públicos que sejam eficientes. Então isso significa o quê? Que há muita corrupção, mas também há muita incompetência administrativa do dinheiro público no Brasil.